Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 11 de agosto. Ibovespa apresentou aqui um dia de alta de 0,55%, segue dentro de um movimento de baixa. Superação da máxima do pregão de hoje gera uma primeira sinalização de fundo ascendente no gráfico diário a favor da tendência, o que pode trazer o Ibov novamente para uma região aqui de resistência mais relevante dessa semana, que foi na faixa ali dos 68.225 pontos, até o ponto mais alto aqui é 68.791 e mais acima 69.497. Então são esses os pontos que eu vejo com uma maior relevância em termos de resistência para o índice Bovespa. A semana terminou com a alta de 0,69%, apresentando no gráfico semanal a formação aqui de reversão dos candles, um padrão de reversão dos candles chamado de estrela cadente. Perda da mínima desta semana localizada em 66.649, traz uma primeira sinalização para se ter um movimento para baixo ou mesmo um movimento lateral no gráfico semanal, depois desse bom movimento de subida que trouxe o Ibovespa novamente para um patamar de resistência de topos anteriores. Então, numa região significativa e com a sinalização que pode trazer aí uma confirmação baixista aí a partir da próxima semana no índice Bovespa. Olhando agora para os futuros, lembrando, se essa videoanálise está sendo útil para você de alguma forma, dê um like, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência. Vamos aqui para os futuros, no gráfico aqui de 60 minutos do mini índice. Mini índice no pregão de hoje abriu aqui para baixo, gerou uma forte correção aqui para cima, forte correção em relação a esse movimento de baixa, e agora está terminando o pregão apresentando mais uma formação de topo abaixo desse nível mais relevante. Então, dentro desse movimento de baixo, fica um pouco mais para se trabalhar na ponta vendedora a favor ainda de topos mais baixos aqui no G60, considerando esse aqui os pontos mais relevantes, né? A gente poderia considerar que isso aqui foi um topo descendente e a reversão dessa tendência. Mas enfim, para o próximo pregão, enquanto não gerar nenhuma sinalização de alta, por exemplo, em cima desse patamar que eu estou mostrando aqui na faixa dos 67,180, ficaria mais mesmo para a ponta vendedora no mini índice, falando em termos de day trade. Para o mini dólar no pregão de hoje conseguiu se recuperar bem, veio aqui embaixo, fez uma mínima aqui na faixa dos 368. Pelo gráfico 60 minutos, pelo gráfico diário, a gente tem aqui um movimento de subida em cima de um patamar de resistência, localizado aqui, isso já com a questão do ajuste, na faixa dos 396. Se a gente tirar o ajuste, já está acima desse patamar, e que eu vejo com maior coerência, maior relevância nesse momento, com ou sem ajuste, é a questão de estar dentro de um movimento de subida. Se olharmos para o gráfico semanal, também no gráfico semanal tem uma sinalização positiva, uma sinalização de um movimento de alta pelo gráfico semanal. Então aqui também, mesmo com ou sem ajuste, tem essa sinalização. Dentro desse cenário, aqui no gráfico 60 minutos, gera um movimento de 3 candles muito forte para cima, mantendo sua tendência de alta. Perde a tendência a se perder, aqui no intraday, se perder essa mínima aqui, esse fundo na casa dos 368. Enquanto isso não acontecer, fica ainda mais para a ponta, um cenário mais para a ponta compradora. Só buscaria venda se depois desse movimento de subida apresentar alguma sinalização relevante ali de topo em cima dessa região de resistência atualmente aqui na faixa dos 393, em conjunto com aqueles 396 que eu citei no gráfico diário. Depois vamos aqui para a PTR4, para as ações. A Petro no pregão de hoje, queda de 1,82%. A Petro nos dois últimos pregões da semana deu uma pancada para baixo, deixando a semana aqui com queda de 3,36%. Então a Petro, depois desse movimento de baixa, depois de um movimento de subida, gerando uma simetria em termos de tempo em relação a esse movimento aqui de baixo, gera uma formação de topo e um sinal de provável mudança de tendência no gráfico diário. Então essa formação de topo descendente, a tendência no gráfico semanal é de baixo nesse momento na Petro. Então, dentro desse movimento de baixo no gráfico semanal da Petro, movimentação para cima fraco aqui no gráfico diário, de pelo menos ali uns 3 candles para cima, uns 3 pregões para cima, com topo descendente seria das alternativas de trabalhar mais na ponta vendedora dentro desse atual cenário que ela vem apresentando. O principal suporte nesse momento na casa dos 12,91 pelo gráfico diário, abaixo disso é 12,91 a 12,88 e abaixo disso esse ponto aqui na casa dos 12,67. Vale 5 no pregão de hoje, queda de 1,44%, ativo dentro de um movimento de baixa, depois de uma tendência de alta mais longa e movimentos quebrados aqui no final. Então o ideal é que esse movimento seja mais longo em termos de tempo, até representando, se eu colocar aqui no gráfico de 2 dias, a gente pode ver que foi um movimento bem quebrado para cima,
o que demonstra um certo enfraquecimento da tendência de alta. Isso aqui é o gráfico de 2 dias, cada 2 pregões representando aqui um candle. Então temos a formação de topo, ou seja, uma chance de gerar alguma correção desse movimento aqui de subida. Nesse momento, o principal nível de suporte na faixa dos 28,31. Voltando aqui para o gráfico diário, 28,31 é essa região de topo anterior, em conjunto com o gap que está aqui, essa região aqui de R$ 28,40. Então é um patamar de suporte para a Vale 5, ela está em cima desse patamar. Compra aqui nesse ponto é uma das alternativas a favor ainda da tendência de alta, mas com risco um pouco maior nessa posição em cima da Vale 5, ou seja, rompimento dos 29,03 com stop para baixo dos 28,42. Eu digo um risco um pouco maior, porque já o movimento de alta aqui no gráfico semanal já é um movimento longo em termos de tempo, e não foi um movimento que ganhou tanta força assim para cima em termos de inclinação. Então seria interessante pelo menos gerar alguma parada, alguma lateralização aqui para depois gerar uma nova sinalização de alta pelo gráfico semanal, apoiando mais a operação na ponta compradora de swing trade na Vale 5. Brasil Foods, recomendação de compra, já tinha comentado esse ativo nas duas últimas videoanálises. Essa compra foi executada aqui, recomendada na superação dos 39,48. Essa compra foi executada no início do pregão, ganhou bastante força. Fechou com alta de 5,26% em 41,05. Eu recomendei essa compra com stop em 30, uma entrada em 39,49, com stop em 38,78, que era abaixo da mínima do pregão anterior. E o objetivo o objetivo não era em 41,62. Até deixa eu ajustar aqui que eu terminei colocando para uma relação, alterei aqui os valores da minha planilha com a relação 1:3, só para reposicionar o objetivo dessa operação. Então a recomendação foi para R$ 40,91. Só que eu alterei o objetivo dessa operação, como ela ganhou muita força na primeira hora de pregão, eu já reposicionei o objetivo dessa operação mais acima, para 41,62, que gera uma relação risco-ganho de 1:3, ou seja, o tamanho do stop projetado 3 vezes acima do patamar de entrada. Então é uma operação que já não é mais para sair perdendo. Então reposicionei o stop até para cima, aqui para os 39,69, no fechamento aí do pregão, então stop reposicionado. E a expectativa é que esse movimento, iniciado aqui com um único pregão, rompendo toda essa região anterior, gere algo mais aqui para cima. Se eu pegar o Fibonacci, primeiramente, se considerar que essa região aqui, isso aqui foi uma flâmula e rompeu para cima, eu replicar esse mastro aqui para cima, se eu pegar esse mastro aqui para cima, em termos de todo o mastro, seria 43,90. Se a gente pegar só 61,8% do tamanho desse mastro aqui para cima, seria 42,37, um dos pontos de projeção desse mastro. Se eu pegar só a projeção aqui dessa congestão, dessa flâmula, vamos dizer assim, da altura dessa flâmula, do ponto aqui desse ponto até esse ponto aqui, projetar isso aqui para cima, o objetivo seria na faixa dos 41,60, ou seja, muito próximo dos 41, coincidindo com aquela região que eu projetei 41,62. Não foi baseado nisso, mas apenas na relação risco-ganho de 1:3. Então é um ativo aí que começou muito bem a operação, e não seria mais interessante ver um retorno aqui para baixo dos R$40, que passa agora a funcionar como um ponto de suporte para esse papel. Olhando para o semanal, também está dentro do movimento de alta no gráfico semanal, então tem algo positivo aí para essa operação na BRFS3, que confirmou aqui um pivô de alta na operação. Também outro ponto que eu poderia fazer aqui é projetar esse pivô de alta, 61,8% do pivô de alta, 42,31 também seria um dos pontos ali de busca desse pivô de alta, que é basicamente o que eu acabei de fazer em relação ao mastro aqui nesse papel. Depois disso, vamos então falar de Natura. Natura, recomendei compra, já tinha comentado também esse ativo, os dois últimos vídeos de análise. Se rompesse aí, quebrasse essa sequência de máximas descendentes a favor de uma nova tendência de alta, era uma possibilidade de arriscar uma compra. Eu recomendei compra em 25,49. Essa compra foi executada, só passando aqui os dados, 25,49 com stop em 24,95, ou seja, stop para baixo da mínima do pregão anterior, pregão de quinta-feira. E objetivo nos 26,57, risco de 2,12%. Da Brasil Foods, o risco foi de 1,8% e alocando 18% do capital total. E nessa aqui foi alocando 19%, um risco um pouco maior de 2,12%. Risco em termos do tamanho do stop da operação devido à volatilidade do ativo.
Dentro dessa posição, eu já reposicionei o stop para 25,06, ou seja, um stop mais curto. Caso o ativo que ensaiou a formação de um fundo aqui, que terminou não conseguindo fechar acima dos 25,48, venha fazer algo aqui nesse sentido, venha a perder a mínima do pregão de hoje, abre espaço para se ter uma correção maior. Lembra que eu comentei na última videoanálise, se ela tiver um movimento um pouco maior aqui para baixo, fazendo uma correção um pouco maior de todo esse movimento de subida, ainda não descartaria a possibilidade de buscar uma operação na ponta compradora na Nato 3, ou seja, eu sairia num stop mais curto nessa posição e buscaria talvez uma entrada um pouco mais abaixo nessa ação. Então, enfim, para a nossa posição, o que seria interessante, olhando para o gráfico aqui de 60 minutos, que essa ação consiga fazer aqui no próximo pregão a abertura aqui já gerando um fundo ascendente no G60, vindo para um fechamento aqui para cima dos 25,61 na primeira hora de pregão. Isso seria algo bem interessante com nova máxima na hora seguinte, pois representaria a confirmação de uma tendência de alta no G60 e traria até a possibilidade de se trabalhar com um stop até mais curto aqui abaixo da mínima desse fundo ascendente no G60. RADL3, recomendei compra no pregão de hoje se o ativo conseguisse romper a máxima do pregão anterior. Já tinha comentado também na última videoanálise, essa recomendação foi cancelada porque ela não foi acionada, não foi executada. Gerou um candle aqui de indefinição com alta de 0,8%. Para o próximo pregão, ainda me chama a atenção de se buscar uma entrada se esse ativo conseguir romper o 69,69, que é a máxima do pregão de hoje. Então, podendo até trabalhar com um stop mais curto nessa posição. O stop que eu recomendei foi aqui abaixo da mínima desse candle. Então, se ela ficar aqui, der uma enrolada e ainda gerar uma alta aqui para cima, seria uma chance de trabalhar até com um stop mais curto pelo gráfico de 60 minutos. Por último aqui é LET6, Eletrobras. A LET6 gerou uma alta de 2,43%, um ativo que conseguiu gerar aqui um bom movimento de subida, faz aqui uma correção e a possibilidade de se trabalhar na ponta compradora. Se ela conseguir gerar uma formação de fundo, acompanharei a abertura do próximo pregão, visto que ela fechou na máxima do dia, ou seja, fica bem simples oscilar acima desse patamar e já voltar aqui para baixo. Então acompanharei o início do próximo pregão para possível recomendação de compra em cima de LET6 e outros ativos que eu também tenho aqui anotado. É isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço, um excelente final de semana e até o próximo pregão.